96. Sword Golf Magic. Capítulo 461. Autor: War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Conforme Shang ativou seu domínio da entropia, a luz ao seu redor começou a desaparecer. Naquele momento, Shang conseguiu vislumbrar o mundo exterior e finalmente pôde ver onde estava seu inimigo. A maga estava prestes a tirar outra pedra, mas ela parou quando percebeu que parte de seu feitiço havia sido quebrada. Ela franziu as sobrancelhas e intensificou seu canto. Uau! Mas Lichtmana enterrou Shang, isolando-o do mundo exterior novamente. No momento, Shang estava usando mana dentro de seu corpo para manter o domínio da entropia funcionando, mas a quantidade adicional de Lichtmana estava consumindo o mana de Shang como um louco. Bang! Shang explodiu para frente e ergueu sua espada colossal. Então, ele balançou. Uau! Uma onda gigantesca de fogo negro saiu da espada colossal e investiu diretamente no oponente de Shang. A jovem franziu as sobrancelhas. Ela não seria capaz de escapar desse ataque enquanto mantivesse seu domínio ativo. Seu domínio de luz tinha que ser canalizado por ela, e se ela quisesse usar Mana Step, ela precisaria parar sua canalização. Um Focus não pode canalizar Mana Step para um mage. No final, ela continuou a canalizar. Bang! A gigantesca onda negra atingiu o escudo de mana do mago, consumindo muito de seu mana. No entanto, ela era uma Midig Mage, e isso não foi suficiente para quebrar seu Mana Shield. Então, ela soltou a pedra que acabara de preparar e jogou em Shang. Xing! Uma faixa preta apareceu e seu domínio de luz moveu-se quase 1 quilômetro para o lado. A pedra errou muito o alvo. Xing! Com os olhos fechados, Shang imediatamente usou choque novamente para chegar ao mago. Com o vislumbre anterior do mundo, Shang se lembrou de onde estava e onde estava seu oponente. Enquanto seu oponente não se movesse, ele sabia exatamente onde ela estava. Shang liberou a raiva assim que chegou. Bang! 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 5 ataques rápidos e poderosos atingiram o escudo de mana do mago, e o corpo de Shang se atrofiou um pouco. Quando Lichtmage percebeu que Shang havia chegado na frente dela, ela ficou um pouco em pânico. Ele tinha acabado de destruir muito da mana dela. Um momento depois, a densa luz ao redor de Shang desapareceu e ele finalmente pôde ver o mundo novamente. Seu oponente havia acabado de usar Mana Step, e ela estava a cerca de 1 quilômetro de distância. Xing! Shang usou outro choque. Mas seu oponente usou Mana Step novamente. As sobrancelhas de Shang franziram e ele disparou para frente com suas rajadas de gelo e fogo. Ele tinha apenas um número limitado de choques disponíveis e, se seu oponente continuasse usando Mana Step, Shang perderia o acesso à sua habilidade de movimento. Uma luz apareceu nos olhos do mago. Assim como ela havia pensado, seu oponente estava se machucando com essas técnicas poderosas. A maga sabia um pouco sobre o elemento das trevas, e ela sabia que alguns magos das trevas poderiam sacrificar sua energia vital para explodir com um poder aterrorizante. Quando ela viu que Shang não usava mais choque, ela parou de usar Mana Step. Um instante depois, o domínio da luz ao redor de Shang apareceu novamente, isolando-o do mundo exterior. No entanto, ele ainda sabia onde estava seu oponente. Boron! Naquele momento, Shang foi atingido por outra pedra gigantesca, e sua armadura foi ativada novamente para bloquear o ataque. Shang pensou que tinha mais tempo, mas se enganou. Shang ativou seu domínio da entropia novamente para obter um vislumbre dos arredores. Mas assim que ele o ativou, uma terrível torrente de Lichtmana o atacou. Shang sentiu mais de 50% da mana de seu corpo drenar em um piscar de olhos. Ela está tentando trocar o mana dela pelo meu já que ela sabe que tem mais mana. Shang ainda não conseguia ver os arredores, e sua mana estava desaparecendo rapidamente. Com certeza, não posso vencê-la sem sacrificar tudo. Shang respirou fundo e disfarçadamente. Eu só espero que eu ainda possa vencer o fraco último grande mago depois disso.
Eu não serei recuperado para minha batalha com o alto mago atrasado mediano. Shang apertou os dedos ao redor do punho da espada. Sword sabia o que Shang havia planejado. Estou pronto, disse a Shang. Sinto muito, Shang transmitiu. Então, Shang usou toda a mana e energia vital de seu corpo em uma explosão. Uau! O domínio da entropia aumentou e consumiu todo o domínio da luz. O tempo pareceu parar. Naquele momento, os olhos de Shang e do mago se encontraram. Naquele momento, o corpo e o cabelo de Shang pareciam desaparecer lentamente e se transformar em nada. Por alguma razão, a maga sentiu como se estivesse olhando para a face da morte. No entanto, tudo aconteceu muito rapidamente. Ela não conseguia reagir adequadamente às novas circunstâncias. Bang! Shang lançou choque para atingir seu oponente, mas desta vez, nenhum Darkness Mana foi deixado para trás. Shang manteve seu domínio da entropia ativa e consumiu a terra, o ar e a escuridão ao seu redor quando ele chegou diretamente na frente de seu oponente. Algumas leves chamas negras apareceram ao redor do corpo de Shang, e até mesmo Sword queimou com elas. E então, Shang avançou. Bang! 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 5 ataques muito rápidos foram desencadeados, e os olhos do mago se arregalaram em terror absoluto. Seu oponente acabou de consumir mais de 50% de sua mana. Em comparação, a barragem anterior de raiva consumiu apenas 15% de sua mana no total. Este ataque estava em um nível completamente diferente. No entanto, Shang pagou um preço igualmente alto para liberar essa técnica. A espada havia se transformado de sua forma longa e icônica para a forma de uma espada curta um pouco maior. Além disso, a pele de Shang havia desaparecido e seus músculos pareciam incrivelmente atrofiados. Em seu terror, ela liberou outro passo de mana. No entanto, ela não se mexeu. Ela usou seu mana step, mas seu corpo não se mexeu. Ao mesmo tempo, o corpo de Shang atrofiou ainda mais. Ele agora parecia uma casca de morto-vivo. Shang usou seu domínio da entropia para destruir o feitiço passo de mana na atmosfera. No entanto, isso custou a Shang muito de seu corpo. Bang! 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 Rachadura. Shang rapidamente atacou mais 5 vezes, e o quinto ataque destruiu o escudo de mana de seu oponente. No entanto, Shang havia perdido as pernas e parecia uma pessoa dando seu último suspiro. Além disso, a forma de Sword mudou para nada mais do que uma adaga. O tempo aparentemente parou novamente. Shang não se mexeu. Ele não conseguia se mexer. Ele estava tão fraco que nem conseguia estender os braços para matar seu oponente. Se ele forçasse, seu braço cairia antes que ele pudesse alcançá-la. Ele estava lentamente se transformando em pó. Naquele momento, a adaga nas mãos de Shang deixou seu alcance e voou diretamente para o mago. Xing. A adaga perfurou seu crânio. Ela morreu com uma expressão chocada e aterrorizada no rosto. A adaga rapidamente deixou sua cabeça novamente, voou atrás dela e empurrou em direção a Shang. Shang colidiu com o cadáver e alguns de seus ossos quebraram. No entanto, ele agora tinha contato físico com o cadáver e podia absorver sua energia vital. Felizmente, este mago tinha um corpo Midi-Commander Stage, o que significava que poderia, pelo menos, reabastecer a energia vital de Shang em cerca de 20%. Isso foi mais do que suficiente para sobreviver. Shang havia vencido. Este foi o último recurso de Shang. Sua última técnica. Se tudo mais falhasse, Shang usaria essa técnica. Shang usaria seu domínio da entropia para cancelar qualquer tipo de feitiço. Ao mesmo tempo, ele consumiria seu corpo, energia vital e mana para aumentar o poder de seus ataques. A espada faria a mesma coisa, sacrificando pequenos pedaços de si mesmo para fortalecer o ataque. Enquanto a espada ainda fosse do tamanho de uma adaga maior, ela poderia se recuperar. Claro, ser reduzido a tal grau também foi incrivelmente doloroso e aterrorizante para Sword, e foi por isso que Shang se desculpou antes. Esta técnica representou a última troca. Após esta técnica, um ou ambos os combatentes estariam mortos. Não houve outro resultado.
Esta técnica estava na fronteira entre a escuridão e a entropia. Shang chamou de silêncio. Sword Golf Magic. Capítulo 467. Shang absorveu lentamente toda a energia vital do cadáver. Sua carne se recuperou, mas não havia o suficiente para sua pele. Quando o cadáver se transformou em uma casca, começou a desaparecer e os aplausos voltaram. Shang sentou-se lentamente e fechou o olho direito. Ele convocou um pouco de minério e enfiou a pequena adaga nele. Desta vez, Suor estava absorvendo o minério muito mais devagar do que antes. Assim como Shang, estava em um estado incrivelmente enfraquecido. Enquanto isso, Shang se concentrou no mana nos arredores e fez o possível para absorvê-lo o mais rápido possível. Alguma pele já apareceu novamente quando a roda voltou. Nível 10. Alto mago atrasado fraco. A roda começou a girar, mas Shang continuou focando apenas nos arredores. Se ele queria passar de nível, tinha que se recuperar o máximo possível. Pouco antes de a roda parar, Shang havia recuperado sua pele, mas ainda faltava muita energia vital e mana. Ele conseguiu curar seu corpo, mas precisaria contar com sua regeneração passiva pelo próximo minuto ou mais. Xing. O oponente de Shang apareceu e Shang abriu seu olho direito. Era um homem mais velho com cabelos ruivos ardentes. Shang levantou-se lentamente e esperou. O bobo da corte ergueu o martelo e bateu no sino. Ding! Shang puxou a espada da pilha de minério. A essa altura, ele havia se recuperado para seu estado sabre. Infelizmente, foi tudo o que conseguiu recuperar neste curto espaço de tempo. No entanto, isso já era o suficiente. O mago abriu os olhos e lançou seu escudo de mana. Shang preparou seu sabre e começou sua enxurrada de ataques à distância. Ding! 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 O mago convocou uma mão ilusória e jogou todos os ataques à distância de Shang para o lado. Havia 3 níveis entre eles, e os ataques de Shang eram simplesmente muito lentos. No entanto, Shang apenas continuou desencadeando seus ataques. Ele até fez uso dos sóis ocultos transformadores. Mas o mago continuou aparando todos eles. Shang apenas continuou. 5 segundos se passaram. 5 segundos era muito tempo em uma luta desse nível. Afinal, a maioria das lutas de Shang terminava em 5 segundos. O mago apenas continuou aparando os ataques com um sorriso malicioso. Outros 5 segundos se passaram. Quanto tempo você pode manter isso? O mago perguntou de repente com uma voz presunçosa. Shang não respondeu. Mais 5 segundos se passaram. Muito impressionante, na verdade, o mago disse. Parece que você tem muito mana para um físico. Depois de mais 5 segundos, as sobrancelhas do mago franziram. Esse físico deveria ter esgotado a mana há muito tempo. Como ele ainda poderia manter essa ofensa? Era preciso saber que usar essa mão ilusória em um grau tão bom custava muito mana ao mago. Na verdade, ele já havia usado quase 30% de sua mana total. Seu plano era simplesmente sobreviver ao físico. Mas ele foi ficando cada vez menos confiante em seu plano com o passar do tempo. Bang! De repente, Shang avançou, retardando seu ataque. Quando o mago viu isso, seu sorriso voltou. Finalmente sem mana, hein? O mago apenas olhou para Shang com um sorriso malicioso. Seu foco já havia preparado seu feitiço ofensivo. Ele poderia matar esse físico sempre que quisesse, mas queria ver o que mais o físico faria. O mago gostava de brincar com seus oponentes. Assim que Shang alcançou cerca de 100 metros de distância do mago, ele mudou seus ataques. De repente, um pilar de fogo após o outro apareceu abaixo do mago enquanto Shang mudava para o inferno. O mago apenas riu. Esse é o seu plano agora. Você está com pouco mana e quer usar essa técnica para me forçar a usar manas até para que eu desperdice meu mana também, hein? Bem, muito ruim para você. Eu sei o que você está planejando e não vou sair daqui. Vamos ver seu último suspiro. Shang continuou desencadeando infernos enquanto o mago continuava parado no local, cercado por fogo. Após o quinto inferno, o mago ainda estava confiante. Depois do 10º,
Ele ficou desconfiado. E depois do 15º inferno, ele ficou preocupado. Xing. Ele usou o Mana Step e recuou. Quando Shang viu isso, um brilho apareceu em seus olhos. Seu sabre explodiu em chamas negras e Shang o jogou para frente. Por reflexo, o mago usou sua mão invisível para dar um tapa no sabre, mas a mão invisível foi destruída. Star Shatter atingiu o Mage's Shield. Bang! Quase 20% da mana do mago desapareceu com aquele ataque. Mas então, Shang apareceu bem na frente do mago, seu olho direito brilhando na escuridão recém-criada. O mago imediatamente usou a bola de fogo que o Focus havia preparado. Xing. Shang usou Shouki para fugir para o lado. Xing. Então, ele usou Shouki para retornar ao mago. Bang. 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 Rachadura. Raiva. O quinto ataque já quebrou o escudo de mana, já que o mago já havia sofrido tanto dano. O rosto do mago se transformou em uma careta de medo quando a espada apunhalou sua cabeça. A luta acabou. Shang puxou a espada e absorveu a escassa energia vital e mana do cadáver do mago. Ele estava em cerca de 50% de seu máximo agora. O cadáver desapareceu lentamente e os aplausos voltaram. A roda voltou, mas não começou a girar imediatamente. Então, quer tentar o nível 11? Perguntou o bobo da corte. Shang respirou fundo. Xing. Então, ele convocou algumas roupas sobressalentes e as vestiu. Espere, e a armadura dele? Obviamente, ele o havia sacrificado para a entropia. Caso contrário, ele teria morrido na última luta. Ele estava lutando a última batalha nu. Não, Shang respondeu. Com minha armadura, eu teria uma chance, mas não tenho mais. O bobo da corte apenas sorriu. Sabe, você deveria se acostumar com isso. Shang olhou para o bobo da corte. Sabe, você já alcançou níveis em que cada conjunto de armadura deve ser feito sob medida por seu amigo. Não há grandes avanços em termos desses tipos de armaduras. Existem muitas vestes de mago, mas o tipo de armadura que você precisa realmente não existe. Quem forjará a sua armadura no futuro? Quem sabe forjá-lo? Quem desenvolverá os círculos mágicos específicos de que você precisa? As sobrancelhas de Shang franziram quando o bobo da corte apenas sorriu. Você deveria se acostumar a lutar com roupas normais de novo. Shang apenas assentiu sem palavras sem olhar para o bobo da corte. Ele sabia que o deus estava certo. O bobo da corte pulou da roda e a roda desapareceu. E isso conclui o julgamento, disse ele. Hora das recompensas. Sword Golf Magic. Capítulo 468. Shang soltou um longo suspiro. Passar pelo julgamento sempre foi cheio de estresse. Mesmo que sua vida não estivesse tecnicamente em jogo aqui, as lutas contínuas contra oponentes cada vez mais fortes minavam muito sua força. Você conseguiu 13 pontos na categoria besta e 10 pontos na categoria mago, disse o bobo da corte. Isso é um total de 23 pontos sem uma categoria de guerreiro. Foi definitivamente a decisão certa promover você. Shang não respondeu. Ele sabia que seu poder havia crescido tremendamente, mas isso não ocorreu naturalmente. Shang tinha 85 anos e passou mais de 50 anos em completo isolamento. Cerca de 70% de sua vida não passou de treinamento dia após dia em isolamento. Foi fácil fazer algo assim? Claro que não. Shang também queria fazer pausas. Ele também queria fazer outra coisa. No entanto, ele não podia se permitir relaxar. Seu objetivo era muito importante para ele, e qualquer momento que não fosse gasto em levá-lo a seu objetivo era uma perda de tempo. Quais são as recompensas? Shang perguntou. O bobo da corte sorriu. Xing. 3 pequenas coisas apareceram acima de sua mão direita e Shang olhou para elas. Um deles era um pequeno conjunto de armadura. Um deles era um pequeno livro. Um deles era um grande ponto de interrogação. Eu tenho 3 coisas para escolher. Você só pode levar um, disse o bobo da corte. Naquele momento, a pequena armadura flutuou para frente e cresceu até seu tamanho normal. Parecia a armadura anterior de Shang. A primeira opção,
Uma armadura igual à sua arma. Shang respirou fundo ao ouvir isso. Uma armadura como a espada. Então, ele se regenera, se adapta às minhas necessidades e fica mais forte ao fornecer minério. Shang perguntou. O bobo da corte assentiu. Exatamente. Com esta armadura, você nunca mais terá problemas com sua armadura, assim como com sua arma. Shang fechou o olho direito em pensamento. Essa recompensa foi mais do que útil. Na verdade, foi terrivelmente útil. O Deus já havia confirmado que melhorar a armadura era basicamente impossível neste mundo, e Shang não poderia se concentrar em também criar armaduras. Algo assim exigia décadas de pesquisa, e Shang não tinha tempo para isso. Mas com esse conjunto de armadura, ele nunca mais teria que se preocupar com essas coisas. Sem a armadura, qualquer ataque que atingisse Shang o feriria gravemente ou o mataria. Com a armadura, ele ganharia pelo menos 2 vidas adicionais por batalha. Talvez ainda mais. Essa armadura também permitiria que Shang avançasse em testes futuros, supondo que ele conseguisse avançar para o quinto reino eventualmente. Shang estava definitivamente tentado. Qual é a próxima recompensa? Shang perguntou. No entanto, ele queria ouvir todas as recompensas primeiro. A primeira recompensa já era muito mais do que Shang esperava, e ele queria saber se as outras 2 recompensas eram igualmente excelentes. A armadura encolheu e voltou para a mão do bobo enquanto o livro crescia e flutuava para frente. Uma técnica de elemento neutro que é adaptável a todo tipo de arma e elemento, disse o bobo da corte. Você pode usá-lo como base para todas as suas técnicas futuras. Você não precisa mais estudar magia, e seu poder é maior em quase todos os aspectos do que suas técnicas atuais. Shang teve que respirar fundo novamente. Ele sabia o quão aterrorizante algo assim era. Uma técnica adaptativa era essencialmente apenas um projeto. Tinha certos princípios dentro dele que poderiam ser preenchidos com todos os tipos de armas ou elementos. Isso poderia transformar completamente o estilo de luta de Shang novamente e elevá-lo a novos patamares. Ainda mais, a técnica pode até dar a Shang a inspiração de que ele precisava para teorizar uma maneira de alcançar o quinto reino. Isso o pouparia décadas de treinamento. Alcançar o quinto estágio foi uma tarefa monumental. Shang teve que criar um caminho a seguir sem saber para onde ele tinha que ir. Era muito possível que Shang nem chegasse ao quinto reino em sua vida, e ele sabia disso. Talvez, no futuro, ele encontrasse um caminho, mas já havia dado vários passos incorretos antes daquele momento, impossibilitando para sempre alcançá-lo. Ainda mais, a técnica pode até ser útil no quinto reino. Enquanto a primeira recompensa aumentaria várias vezes a chance de sobrevivência de Shang no futuro, a segunda recompensa aumentaria várias vezes as chances de Shang realmente realizar esse futuro. No entanto, a armadura era útil para sempre, enquanto a técnica poderia perder seus efeitos mais tarde. Mas a técnica pode ter dado a Shang inspiração suficiente para criar algo ainda melhor, que ele não teria sido capaz de criar sem ela. Ambas as recompensas foram terrivelmente úteis para a jornada de Shang. Shang não queria desistir de nenhum deles, já que ambos eram incrivelmente úteis. E o terceiro? Shang perguntou. O livro voltou para a mão do bobo da corte e o ponto de interrogação avançou. Não vou dizer o que é, disse o bobo da corte. Então, como posso tomar uma decisão? Shang perguntou. Por que você está oferecendo isso? Você me conhece. Prefiro pegar algo que certamente me beneficiará do que correr riscos. O bobo da corte apenas sorriu. Estou oferecendo por causa do destino. Shang levantou uma sobrancelha. Destino? O bobo da corte olhou para o ponto de interrogação. Há muito tempo, alguém criou essa coisa. Então, eles sacrificaram muito mana para influenciar o destino. Eles usaram tudo para que, um dia, essa coisa chegasse ao seu legítimo dono. Eles tinham certeza de que conseguiram e que essa coisa acabaria encontrando seu legítimo dono. Shang olhou para o bobo da corte. O destino existe mesmo? O bobo da corte riu. De certa forma, sim, disse ele enquanto olhava para Shang. O destino é a minha vontade. Então,
Eles influenciaram sua vontade? Shang perguntou. Claro que não, disse o bobo da corte com uma risada. Não há ninguém que possa influenciar minha vontade. Esta coisa está em minhas mãos e posso fazer dela o que quiser. Shang permaneceu em silêncio por um tempo. Eu sou o dono legítimo. Talvez, disse o bobo da corte com um sorriso. Essa pessoa me conhece? Shang perguntou. Não. Seria útil para mim? Claro, disse o bobo da corte. Posso gostar de brincar, mas ainda acredito em recompensas justas. Com certeza será útil para você. No entanto, a questão é mais útil do que as outras duas recompensas? O ponto de interrogação flutuou de volta para a mão do bobo da corte. Só estou oferecendo porque gosto de tentar o destino, que é essencialmente a minha vontade. O destino estava do lado dessa pessoa. O destino não estava do lado deles. Eu quero descobrir isso agora. Quando Shang ouviu isso, seu olho direito se concentrou no bobo da corte. Isso foi de propósito? Shang perguntou. O bobo da corte sabia o que Shang estava pensando e sorriu amplamente. Que interessante, disse ele. Faço o que quero, mas o que quero é exatamente o que essa pessoa pensou e esperava que acontecesse. Foi realmente uma coincidência que eu disse essas coisas. É o que eu queria dizer. Eles previram o que aconteceria ou foi apenas sorte? A simples crença pode mudar as coisas tão longe no futuro. O bobo da corte esfregou o queixo enquanto sorria. Que interessante, ele repetiu novamente. A armadura e a técnica desapareceram quando o ponto de interrogação flutuou para Shang. Sim, Shang decidiu tirar o ponto de interrogação por causa das palavras de Deus. O bobo da corte refletiu sobre se o destino estava do lado da pessoa ou não depois que Shang perguntou se ele era a pessoa certa para esta recompensa. O fato de ser uma pergunta mostrava que Shang era de fato a pessoa certa para isso. E Shang já tinha um bom palpite do que se tratava. Ele assumiu que tinha algo a ver com sua afinidade. Esta era basicamente a única coisa que poderia distingui-lo ao longo de tão vastos períodos de tempo de todos os outros no mundo. Shang pode encontrar uma maneira de criar uma armadura útil para si mesmo no futuro. Shang pode ser capaz de criar técnicas ainda mais poderosas do que a segunda recompensa. No entanto, a terceira recompensa pode ser algo inatingível por Shang. O objetivo de Shang era o final e, para chegar até o final, ele precisava de tudo. Se ele conseguisse os dois primeiros sozinho e precisasse do último para atingir seu objetivo, a escolha tornou-se óbvia para Shang. Mesmo não sabendo qual era a recompensa, ele sabia que tinha que aceitá-la. Destino. Que interessante, o bobo da corte disse uma última vez antes de desaparecer do mundo interior de Shang. Um segundo depois, o ponto de interrogação desapareceu e algo mais apareceu em seu lugar. Um livro e uma carta. Shang olhou para o livro. Ele não conseguia distinguir nada da capa. Então, Shang olhou para a carta e a leu. E quanto mais ele lia, mais seu coração e mente tremiam. Sword Golf Magic. Capítulo 469. Shang respirou fundo depois de terminar a carta. O conteúdo desta carta foi além de chocante. Então, Shang leu a carta novamente para se certificar de que não havia perdido nada crucial. Se você está lendo isso, significa que estou morto. Assim começou a carta. Meu nome é Lucius Volstad, e eu sou o Deus Mago, anteriormente conhecido como Mago Imperador. Shang lembrou-se do cadáver que o Deus havia chutado pela sala. Esta foi uma carta desta pessoa. Esta foi uma carta de uma pessoa que estava no mesmo nível que o Deus deste mundo. Se você pode ler isso, significa que você é o sucessor do meu legado. Assim como você, fui amaldiçoado com essa afinidade que me liga às abominações. Eu tenho controle sobre fogo, gelo, luz e trevas. Você e eu somos conhecidos como os filhos da calamidade neste mundo. Quanto mais poderosos nos tornamos, mais poderosas as abominações se tornam. Nossa ascensão ao poder é a ascensão deles ao poder. Se formos fracos, apenas abominações até o terceiro reino aparecem, mas se formos poderosos, até mesmo abominações do nono reino podem aparecer.
Se um filho da calamidade no nono reino não ajudar as pessoas deste mundo, um imperador da abominação destruirá o mundo. Como você provavelmente já sabe, as abominações também são nossa fonte de poder, e precisamos delas tanto quanto elas precisam de nós. Aos olhos do mundo, nós somos o inimigo. Somos a mesma coisa que ameaça a existência do próprio mundo em que vivemos. A solução que o mundo encontrou é manter os filhos da calamidade o mais fracos possível por toda a vida. Se um filho da calamidade for encontrado, ele receberá um lar, muita riqueza, liberdade, longevidade e status. No entanto, eles não podem se tornar mais poderosos. Pois se eles se tornam mais poderosos, o mundo sofre. Se um filho da calamidade morrer, um novo nascerá após alguns segundos. Os filhos da calamidade não podem ser erradicados, ou o mundo já o teria feito. A única solução que o mundo pode encontrar é simplesmente mantê-los vivos e fracos. No entanto, essa não é a solução que tenho em mente. A solução do mundo só vai atrasar o inevitável, enquanto eu quero parar o inevitável completamente. Acredito que, se um de nós chegasse à divindade, encontraríamos uma solução para o problema. Tem que haver uma solução para este problema. Eu me recuso a ver o mundo que amo desmoronar ao meu redor. Infelizmente, já que você está lendo esta carta agora, isso significa que eu falhei e que provavelmente estou morto. Já que estou morto agora, peço-lhe que realize meu sonho. Quero que você alcance a divindade e consiga o que eu não consegui. Peço a você que eu se livre da doença debilitante que este mundo está sofrendo, as abominações. Eu sei que é pedir muito, mas espero que você ame este mundo tanto quanto eu. E se não, isso também é compreensível. Ser amaldiçoado com essa afinidade nos obriga a sacrificar milhões de vidas inocentes apenas para realizar nosso próprio poder. Você pode sentir que sua própria existência o torna o inimigo do mundo. Shang sentiu uma pequena picada quando leu aquela passagem novamente. Mas esse não é o caso. Tenho um grande grupo de amigos íntimos e todos trabalhamos e nos tornamos poderosos juntos. Eles arriscariam suas vidas por mim, e eu arriscaria minha vida por eles. Infelizmente, eles não sabem do meu segredo. Para eles, sou apenas um mago muito talentoso. Mais uma vez, imploro que você salve o mundo. Por favor, torne-se poderoso e pare com essa doença podre. Shang poderia dizer que Lucius, o mago imperador, estava basicamente implorando neste momento. Uma pessoa tão orgulhosa e poderosa estava implorando a um guerreiro True Path Stage para fazer algo que eles não podiam. Shang poderia dizer que Lucius amava muito o mundo se ele estivesse disposto a implorar a uma pessoa desconhecida. Alguém desse nível devia ter muito orgulho de seu corpo, mas estava disposto a jogá-lo fora. Não sei se você vai aceitar meu desejo ou não, mas vou assumir que você aceitou. Agora vou lhe dizer como alcançar a divindade. Shang respirou fundo outra vez. Quando ele leu aquela frase pela primeira vez, seu corpo inteiro estremeceu. O mundo acredita que alcançar a divindade é impossível. Eles acreditam que é simplesmente impossível para um ser humano normal alcançar o lendário e indescritível 10º reino. Mas as pessoas no topo, os reis e imperadores, sabem a verdade. Existe uma maneira de alcançar a divindade, mas requer duas coisas. A primeira coisa é uma fundação e um caminho perfeitos. Sua base e caminho devem ser tão poderosos que nem mesmo uma única pessoa no mundo inteiro pode vencê-lo em um duelo individual, desde que estejam no seu nível, e essa tendência deve continuar durante toda a sua jornada. Você não pode se permitir cair do pico nenhuma vez. A mesma coisa que quebrará seu caminho deixará uma mancha eterna nele, a menos que você jogue tudo fora e comece de novo. No momento em que escrevi esta carta, sou o único vivo com um caminho tão poderoso. Mas houve pessoas antes de mim com um caminho igual, e estou certo de que também haverá pessoas depois de mim com um caminho tão poderoso. No entanto, embora existam pessoas com caminhos tão poderosos, nem mesmo um deles conseguiu alcançar a divindade, e isso é por causa do segundo requisito. Cumprir o segundo requisito é menos um teste de poder, mas um teste de força de vontade.
E é exatamente isso que me forçou a cometer esta guerra atroz e genocídio dos outros caminhos. Por favor, saiba que eu nunca quis matar todos os outros caminhos. Eu nunca quis isso. Mas eu precisava. A razão ficará clara muito em breve. O segundo requisito é mana. No momento em que escrevi esta carta, o mundo mal tem mana suficiente para sustentar uma única pessoa alcançando a divindade, e mais de 90% dessa mana está armazenada na forma de coisas vivas. Para alcançar a divindade, você tem que matar quase todas as outras pessoas e bestas do nono reino no mundo. Somente com isso você terá mana suficiente para alcançar a divindade. Shang respirou fundo. Fazia muito mais sentido agora porque o Mago Imperador havia destruído todos os outros caminhos. Ele não fez isso porque quis, mas porque teve que fazer. 90% de todas as pessoas no nono reino. Shang não sabia quantos eram, mas imaginou que talvez fossem 10. Isso deixaria apenas uma pessoa no nono reino viva além de Lucius. E esse provavelmente foi o único outro mago no nono reino. E todos os especialistas do nono reino dos outros caminhos. Lucius havia matado. Sword Golf Magic. Capítulo 470. Shang já suspeitava que o deus não havia contado a Shang toda a verdade no início, e isso confirmou. Shang continuou lendo. Vários dos meus amigos provavelmente alcançaram o reino do Mago Imperador após a minha morte. Já que estou morto, isso significa que o mana armazenado em meu corpo foi liberado e devolvido ao mundo. Dói escrever isso, mas para o bem do mundo, eles devem ser sacrificados quando for a hora certa. O mundo só pode suportar um deus e um imperador em um determinado momento. E isso pode nem ser verdade para você, sucessor. Não sei quanto tempo se passou antes de você receber esta carta, mas as abominações continuam reduzindo mana em todo o mundo. Talvez seja possível que o mundo não possa mais suportar aquele único imperador adicional. Você pode precisar matar todo mundo. Pode até ser impossível reunir mana suficiente para alcançar a divindade, mesmo que você mate todos. Eu não sei, e esse pensamento me assusta. Isso significaria que as abominações venceram. Só espero que ainda não seja tarde demais. Para o bem do mundo, temos que nos tornar pecadores. Não sei o que vai me matar no futuro, mas deve ser algo de um poder incrível. Só espero que você encontre uma maneira de superar esse obstáculo e livrar o mundo dessa doença. Shang conhecia muito bem esse obstáculo. O Deus. Até agora, Shang poderia adivinhar o que aconteceu naquela época. Lucius se tornou um deus e tentou encontrar uma solução para o problema da abominação. Então, o deus e Lucius brigaram por algum motivo. Talvez Lucius quisesse liberar mais mana para o mundo matando o deus. Mas ele perdeu contra ele e morreu. Shang poderia simpatizar com Lucius. Lucius não era uma má pessoa. Ele era simplesmente alguém que teve que cometer ações horríveis para o bem do mundo. Só espero que você consiga fazer o que eu não consegui. Para ajudá-lo a realizar nosso desejo, adicionei um feitiço a esta carta. Senti as mãos do destino e tenho certeza de que o feitiço chegará às suas mãos ao mesmo tempo que a carta. Shang olhou para o livro. Com certeza, Lúcio estava certo. O feitiço estava aqui. Não sei qual caminho você trilha, e é por isso que desenvolvi este feitiço para ser usado por todos os caminhos. Este feitiço foi o mesmo feitiço que me permitiu tornar-me poderoso e construir amizades. Eu chamo isso de humanidade. Eu projetei a versão básica deste feitiço quando me tornei um alto mago, mas o refinei ao longo dos próximos milênios até seu estado atual. A humanidade permite que você escolha até 2 elementos e, ao usá-lo, enquanto o feitiço estiver ativo, ninguém no mundo inteiro poderá ver sua verdadeira afinidade. Nem mesmo imperadores. Enquanto o feitiço estiver ativo, bestas, humanos e tudo mais perceberão que você é um humano normal com sua afinidade escolhida. As feras não serão mais excessivamente agressivas com você, e os humanos não sentirão esse sentimento de alienação vindo de você. Com este feitiço, seu status de filho da calamidade permanecerá oculto. No entanto, tome cuidado, sucessor.
Só porque as pessoas não podem ver sua verdadeira afinidade não significa que elas não possam saber que você é o filho da calamidade. Se as abominações continuarem aparecendo aleatoriamente ao seu redor, outras pessoas podem suspeitar de você e podem acabar com sua vida apenas para serem cautelosas. Você não pode permitir que ninguém o conecte com as abominações. Depois de contar todas essas coisas, só espero que você compartilhe dos meus ideais. Só espero que você deseje que o mundo sobreviva e não o veja destruído. Desejo que esta carta nunca apareça no mundo, pois significa que falhei em meu dever. Mas se isso acontecer, lembre-se das seguintes palavras. O mundo não é frio. O mundo não é seu inimigo. Trate o mundo como você gostaria de ser tratado. Eu sou Lucius Volstad, o Deus Mago, e espero que você se torne mais poderoso do que eu no futuro. E então, a carta terminou. Shang respirou fundo outra vez. Tudo sobre esta carta foi chocante. Esta carta representava as últimas palavras de uma das pessoas mais poderosas que já existiram. Shang colocou a carta de lado e abriu o livro. Enquanto Shang lia, ele ficou surpreso. O feitiço foi tão fácil. No entanto, o livro era absolutamente gigantesco. Provavelmente tinha milhares de páginas dedicadas apenas a este único feitiço. Foi quando Shang percebeu que o feitiço não era realmente fácil, mas que Lucius conseguiu simplificar os princípios insanamente complexos do feitiço em um grau ridículo. Criar tal feitiço só poderia ser feito por um mago inimaginavelmente poderoso, mas a aplicação dele era muito simples e direta. Shang demorou um pouco mais de 1 hora para ler tudo, e ele já havia entendido depois de ler. O Deus não colocou nenhum feitiço de compreensão neste livro. Mas Shang, um guerreiro, ainda entendeu completamente depois de ler uma vez. Lucius era tão bom em explicar os princípios. Shang fechou o olho direito e desenhou um diagrama complexo em sua mente. Ele seguiu as instruções simples para criar o diagrama e falou algumas palavras complexas e etéreas. Após cerca de 5 minutos, Shang criou um diagrama em sua mente que era tão grande e complexo que nenhum humano normal poderia se lembrar dele. Quando Shang colocou a última linha no diagrama, ele também interrompeu o canto. Naquele momento, o diagrama em sua mente brilhou por um instante antes de desaparecer. Tinha funcionado. Shang sentiu o dreno muito sutil de mana de sua mente, mas o dreno de mana era completamente insignificante. Enquanto sua mente não estivesse totalmente drenada de mana, o feitiço permaneceria ativo. Shang nem precisou se concentrar no feitiço, pois funcionava de forma autônoma. Além disso, Shang regenerou sua mana várias vezes mais rápido do que o feitiço estava usando. Shang não se sentia diferente, mas sabia que o feitiço estava fazendo efeito. Deste dia em diante, Shang não precisou mais se esconder das feras poderosas. De agora em diante, eles o veriam como um ser humano normal. Se Shang pudesse escolher sua recompensa novamente, ele definitivamente escolheria a mesma recompensa. Foi tão bom. Depois de um tempo pensando sobre as novas possibilidades que este feitiço abriu, Shang se levantou. O julgamento terminou e ele recebeu sua recompensa. Agora, era hora de voltar ao mundo e lidar com o conselho. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.